que mesmo que a gente precisaria transformar no nosso dia a dia para atender a essa intimação que a natureza nos faz por meio da Covid. Posto tudo isso que foi posto, não só esse ano quanto o ano passado, o que nós, cada um de nós, cada um e cada uma de nós, precisa fazer diante da pandemia? A ideia é partilhar o que te vem como necessário para atender a essa intimação que a natureza nos faz por meio da Covid. Ou, em outras palavras, o que eu preciso fazer para cooperar com as demandas que o planeta exige. Porque a gente precisa abandonar esse modelo de soluções de morte que não estão dando certo. E como que, então, cada um e cada uma de nós, como nós podemos adotar no nosso dia a dia soluções de vida? Qual é o segredo para vencer a pandemia? Na verdade, a gente deveria perguntar assim, qual é o segredo para sermos coerentes com esse planeta que nos acolhe, né? A gente falou muito nesse sentido de estar conectado com o que é bom para a vida, né? Conectado com a vida. Se eu tenho duas opções, eu estou conectado ou com a morte ou com a vida. Você que escolhe, você tem um livre-arbítrio. E surgiu muito no nosso grupo, a Luciana trouxe que teve muito medo e insegurança, que inclusive levou ela para uma síndrome de pânico. E ela, infelizmente, não está com elementos para agir, ela não tem ferramentas para agir. E uma amiga dela a convidou para vir para esse grupo. Falei assim, então você está no céu, quase no céu. Mas a Lídia trouxe para a gente que ela tem uma coisa muito interessante, que é o respeito. Respeito ao vírus, isso aí não é brincadeira. Respeito às pessoas que estão com medo, ou a outra que está desanimada, outra que está sem esperança. E respeito às pessoas que entendem disso, os cientistas, para arrumar a solução para essa brincadeira. Ela falou muito da esperança também, que nós temos a esperança, é uma coisa que pode estar contaminada com os interesses que estamos sendo bombardeados a todo instante, interesses escusos, interesses técnicos, interesses. O que ela vê no jovem, a independência e o desapego. Eu lembrei ela que o desapego faz parte, é um dos elementos para criar maturidade. E da tecnologia, que cada vez ela não sabe o que vai virar esse mundo com tanta tecnologia, 5G, não sei o quê. E o que ela tem feito é trabalho e compartilhar tudo que ela tem. Compartilhar ideias, compartilhar ânimo, compartilhar tudo que ela se dispõe a oferecer. E a Luísa, oração, que faz a conexão com o divino, porque não esqueçam nunca que o ser humano ele é imagem e semelhança de um Deus. Se o Deus é 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo, nós também temos que ser 3 em 1. E eu vou abordar para vocês. É o corpo, é a essência ou a alma, a mesma coisa, e o espírito. Ela tem selecionado muitos programas que traz vitalidade para ela. Então, ela já fez uma seleção de programas, então ela se carrega a bateria dela com vitalidade. E aqui nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa. O grupo aqui é uma delas, né? E confiar e desenvolver coragem. Eu faço centramento, porque eu busco tudo em mim, fazer a coisa ser mais autêntica possível, eu preciso centrar, né? Em primeiro lugar, depois, quero acrescentar um agradecimento a meus pais, que, pela fala da minha irmã, eu vi que somos da mesma família. Nós duas tínhamos anotado o respeito como primeira medida contra a pandemia. Se a gente aprender a nos respeitar, a respeitar os outros são seres, pedras, plantas, animais, ar, terra, tudo.
Se a gente aprender a respeitar, o caminho está mais fácil. A outra palavra é nunca perder o entusiasmo, que é o meu lema de vida. Eu acho que eu estou neste mundo como propósito de vida, propagar entusiasmo, porque tudo que a gente faz com vontade e para o bem dá certo. Minha irmã falou muito bem sobre compartilhar, e acho que é um mérito dos meus pais também. Tudo que você tiver de bom, divida com os outros, espalhe, propague, e o que você tiver de mal, divida também, porque os outros ajudam a carregar a carga quando ela se torna pesada demais. Contemplar é um modo de rezar, é um modo muito profundo de rezar. E eu me comparo ao meditar de vocês, que vocês sabem meditar na quietude. Eu entendi esta semana que só sei meditar andando, mas observar, contemplar é um modo de rezar sem dúvida, de agradecer e vivenciar. Como vocês todos disseram, nós não estamos na natureza, nós somos natureza. E última frase é a humildade. Além do respeito, respeitar tudo e todos, a humildade é um dos melhores sentimentos, a gente saber que somos um pedacinho do todo. Nos consideramos o topo da cadeia alimentar, mas o vírus veio nos mostrar, o corona, que nós não somos. Aqui no grupo foi nos ensinado que somos predadores, sim, mas vamos predar com respeito, com confiança, com generosidade, que o equilíbrio há de prevalecer. Resumindo, né, a gente começou a falar um pouco sobre o que seria uma forma de trazermos vida para nossa existência e não lidarmos só com morte, né, principalmente nesse cenário de coronavírus. A gente falou bastante sobre como nós nos afastamos da natureza e como se nós não fizéssemos parte dela, né, explorando a natureza, explorando os recursos que a natureza e que o planeta Terra nos oferece, como se nós não fôssemos parte do todo natural. E uma das soluções possíveis de consagrar a vida é encarar a natureza, viver a natureza como se fôssemos parte dela, e não como se fôssemos só exploradores dela. Falamos também um pouco de gratidão, de todos os dias agradecermos o fato de estarmos vivos, o fato de nossos órgãos funcionarem perfeitamente. A gente falou sobre oração também, que é a oração como uma forma de conexão com o divino, conexão com Deus que está em nós, né? De todas as formas possíveis, que se manifesta através de nós de todas as formas possíveis. Também nos ajuda a manter uma vibração relativamente alta e otimismo. Falamos também um pouco sobre mudanças pequenas, se não mudanças revolucionárias, né? Que a revolução está sempre em mudar a nós mesmos e não ao outro. Na medida em que nós mudamos os nossos hábitos de consumo, hábitos de pensamentos, hábitos de comportamentos, a gente, de certa forma, também influencia aqueles que estão ao nosso redor. Então, se a gente tiver um comportamento otimista, um comportamento positivo, se nós orarmos todos os dias, né, e a gente fala um pouco de oração também, não a oração de orar, vamos dizer assim, de forma
preparada ou ensaiada, mas orar no comportamento do dia a dia. Orar no sorrir, orar no ajudar ao próximo, orar no abraçar, quando possível, orar numa palavra amiga. Então, tudo isso compõe uma forma de vida que possivelmente nos protegeria contra as doenças que hoje assolam a humanidade, inclusive o coronavírus. O encontro está servindo, né, para ajudar a despertar a própria conexão, né? A Ângela trouxe isso de despertar para a própria conexão da natureza, onde ela vive, que ela escutou, por exemplo, um turista passando e falou, nossa, como é bonito, e ela não se dava conta de realmente como era bonita a natureza que ela tinha ali nas ruas, por exemplo. A Aurora já trouxe uma questão, né, de que como para ela está sendo importante também o encontro, porque ela começou a meditar na mata, né, no florescer da mata, e isso para ela foi bem significativo. Ela percebe uma qualidade diferente quando ela medita lá na mata, por exemplo, né? E a Ana trouxe uma questão, né, que tem a ver também, que ela percebe que para ela a pandemia fala alto a questão de perceber a vibração, né, de que a gente, conforme a vibração, você aproxima ou repele, né, o que você quer, o que você não quer. Então, o cuidado, né, como está sendo importante a tomada de consciência para o cuidado da própria vibração, né? E aí também me chamou a atenção uma questão da própria ecologia social, né, do pequeno grupo, porque surgiu uma palavra, né, que é o discordar ao ouvir o outro, né, assim como o concordar, e aí isso me remete a pensar também que a pandemia serve para a gente valorizar a diversidade, né, porque se a gente sempre caminhar ao lado das simpatias ou sempre repelir as antipatias, como é que a gente vai poder evoluir enquanto espécie humana, já que na natureza a biodiversidade, né, assim como na Mata Atlântica, é o que traz a vida para o planeta, né? Então, acho que assim, um grande desafio que a gente tem aí é lidar com a própria ecologia social. Isso, para mim, é falar alto. E eu acho que também o não precisar ir, talvez, em nenhum lugar, na verdade, para a gente se reconectar, né? Mesmo que seja com a natureza, porque se a gente for ver bem, a gente tem a natureza onde a gente estiver, né? Além do nosso próprio corpo. A valorização, por exemplo, do raio de sol que bate dentro de casa quando a gente abre a janela, enfim, da água que escorre na pia e no alimento que você corta, né? Então, a gente pode contemplar a natureza mesmo dentro de casa, né? E eu acho que então vai trazendo um novo olhar, né? Uma valorização para a vida, e que talvez não é uma questão de precisar fazer, né? Mas é uma questão de valorizar o que já se tem, inclusive. Acho que, pegando as coisas que a Bárbara colocou, da questão da diversidade, da questão da concordar ou discordar, uma coisa que eu acho que está muito na base de tudo é também o respeito, né? E aí o respeito, inclusive, a nós mesmos, né? Inclusive em relação ao nosso ritmo. O que é o seu ritmo natural, seu ritmo genuíno, de quantas horas você precisa dormir, ou quanto você está com sono, quanto não está, enfim, todos os ritmos, e os ritmos da natureza, né? O ritmo do outro, quer dizer, tudo que está por baixo disso daí é o respeito, porque, na verdade, cada um é cada um, mas somos todos juntos, né? Somos todos uma única coisa. E perceber as coisas, né? Perceber as coisas. Perceber, como a Ângela falou, perceber a beleza de um caminho que ela fazia sempre,
mas não tinha percebido, né? Da mesma maneira, eu também não percebia muitas coisas no florescer. A pandemia, na verdade, o que trouxe é realmente essa... Na verdade, né, nem trouxe, empurrou a gente, né, obrigou você a realmente se voltar para dentro, ficar com você mesmo. Como eu estava falando, tem dia que eu nem o telefone eu falo com alguém, não vem nem no interfone. Então, ou você fica em paz com você mesmo, com o seu eu genuíno, ou você pira, né? Você fica complicado. Eu acho que isso foi o grande aprendizado para mim. Para mim, está sendo assim uma grande diferença dos meus sentimentos, do como eu estava levando a vida em junho do ano passado e em junho desse ano, ou maio do ano passado e maio desse ano. Muito mais tranquilo, muito mais tranquilo. E aí a gente começou a falar um pouco sobre essas soluções de vida. E aí o Jânio já falou de cara que é viver intensamente, sabendo e reconhecendo o que está acontecendo. As meninas falaram bastante em agir e pensar num todo, não ficar só nesse momento em si mesmado, saber o que está acontecendo também lá fora e pensar sobre esse todo. Meio ambiente respeitado. A gente falou dessa maior conexão com a natureza, com o coletivo. E em contrapartida, já fui anotando essas soluções de morte, né? O que embasa. A gente falou muito dessa agressão e do desrespeito com a natureza. Eu lembrei do que o João tinha nos falado, né? Que a natureza vive muitíssimo bem sem a gente, né? Ela vai até melhor, só que a gente não vive sem ela. Isso é uma coisa que ficou muito forte para mim, viu, João? E a gente falou dessa separação, né? Dessa cisão do homem e da natureza, do ser humano e da natureza. Por exemplo, eu vou para a natureza para eu me conectar com a natureza. Mas, na verdade, eu teria que estar na natureza para me conectar comigo, porque nós somos a natureza. Então, às vezes, até na fala, eu mesmo me peguei falando natureza como um outro ser. E está tudo englobado. Então, acho que a gente precisa pensar sobre isso. A Ivani, principalmente, falou bastante de duas palavras, que foi a educação e a autoeducação. A autoeducação é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Se autoeducando, se modificando. Uma coisa que a Vera falou, que seria cultivar a alegria. Eu achei bem interessante isso, porque realmente acho que quando você cultiva alegria, nutre, né, a alma. E que eu trouxe no grupo, que eu falei, que assim, tem sido muito importante para mim, é a meditação, né? A prática de alguma atividade física, cuidado com a alimentação, né? Assim, o que está me nutrindo, né? Quando eu como, essa relação, né? com o outro, que pode também te desequilibrar, né? E como a gente está confinado aqui, eu estou com as minhas 3 filhas aqui, uma tendo aula online, as outras 2 trabalhando, meu marido trabalhando, netinho pela casa, fazendo uma bagunça, e a gente tem hora que parece que vai explodir, né? A cabeça não dá conta, e aí a gente perde a paciência, e a gente vê o tanto que esse desequilíbrio que você tem contamina o meio, né? Você contamina, você desagrada um e o outro se chateia daquilo que você, de repente, explodiu, falou e poderia ter respirado, né?
respirado e pensado melhor o que ia falar, quer dizer, não deixar de falar, mas o jeito de falar, né? Então, assim, eu acho que esse terreno é importante você observar, porque se você perde esse equilíbrio, é tudo que o vírus precisa, né? Desse terreno desajustado, né? Que a gente esteja atento. Incluir no nosso cotidiano possibilidades de reconexão, se muitos fizerem isso, a crise de ecoespiritualidade que a gente está vivendo no planeta vai se reduzir muito. Porque aquele que se reconecta com a sua dimensão essencial, naturalmente respeita a si mesmo e ao outro, né? Então, uma possibilidade de olhar e responder essa questão que nos colocamos, né? Como lidar com essa situação que estamos vivendo enquanto planeta, talvez seja a gente reconhecer em primeira instância essas várias dimensões que nos compõem, né? Todos nós estamos aqui com missões cooperativas, né? Missões essas que operam em conjunto com o sistema. E aí vem o termo confiar, fiar junto. Para realmente, né, a confiança, nós precisamos fiar junto com o sistema, fiar junto com a rede da qual fazemos parte. Rede essa que, digamos assim, sustenta tudo que existe e, em particular, a natureza, da qual somos parte, né? Somos parte dessa rede. Então, é muito importante que a gente resgate esse senso de pertencimento, que nós pertencemos a um grande sistema e que esse sistema é hierarquicamente superior a cada um e cada uma de nós individualmente. Estamos aqui a serviço do bem coletivo. Então, quanto mais eu me colocar a serviço desse bem coletivo, mais naturalmente feliz e realizado eu serei. E para que isso aconteça, eu preciso atualizar a minha mente, atualizar o meu aparelho mental para que ele possa interpretar, reconhecer a realidade mais próxima do que de fato ela é.